A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Terça-feira, 9 de abril, fiéis em meio à perseguição. Apesar da perseguição, a igreja cresceu rapidamente, como vamos ler aqui nos versos da lição, que a lição pede para ler. A igreja sofreu uma ferrenha perseguição por parte dos próprios judeus, porém cresceu, porque eram unidos, tinham comunhão uns com os outros e com o Espírito Santo. Lembrando que a igreja era constituída por judeus cristãos, porque hoje, infelizmente, existe uma heresia no meio cristão, no meio evangélico, na verdade. Eu não considero nem cristão, porque fazem separação entre a igreja fundada por Cristo, fundamentada nos apóstolos, fundada por Cristo, quando ele estava reunido ali com os apóstolos, e a igreja gentílica. Isso não existe separação. Quem é de Cristo, quem entregou a vida a Jesus, não tem nem grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, e etc. Todos são cristãos em Cristo Jesus, sendo judeu ou não. Então, nos versos que nós iremos ler, veremos que a igreja cresceu, eles tinham comunhão uns com os outros e com o Espírito Santo. Mas eu quero ler o último verso, que a pergunta da lição pergunta quais foram os desafios que a igreja enfrentou, como já respondemos, e como ocorreu o seu crescimento. O Atos 8, a partir do verso 3, é dito que Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Saulo que consentiu com o apedrejamento de Estevão. Verso 5, verso 4, entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Eles viam que realmente Filipe era movido pelo Espírito Santo. O verso 7 diz, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E o verso 8, e houve grande alegria naquela cidade. Aleluia! Ao passo que os líderes e outros, também judeus, tiveram raiva, ódio de Estevão, o mesmo ódio que tinham de Jesus, passou a seus discípulos, eles apedrejaram Estevão, a cidade estava em grande alegria pelas curas e maravilhas que o Espírito Santo realizava por meio dos apóstolos. E aí em Atos 2 nos mostra a igreja, o crescimento da igreja, o crescimento rápido da igreja. Atos 2, verso 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Atos 2, falando ali do discurso de Pedro e dos demais discípulos no dia do Pentecostes. Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. O verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, eles eram cheios do Espírito Santo. Eles foram, aqui em Atos 4, proibidos, perseguidos, foram ameaçados, foram presos pelos líderes da época. E ao invés de eles temerem, não, eles oraram a Deus para pregar o Evangelho com mais ousadia e Deus os encheu do Espírito Santo. Atos 5, verso 42. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus o Cristo, mostrando que eles pregavam e tinham comunhão, uns com os outros, pregavam de casa em casa. Portanto, mesmo em meio a ameaças, enfrentando ameaças, prisão, perseguição e até morte, como foi o caso de Estevão, eles corajosamente proclamavam a Jesus Cristo. As armas satânicas eram ali desfeitas e o Evangelho triunfou diante de probabilidades desanimadoras, já que eles estavam verdadeiramente sendo perseguidos. Isso é um exemplo para nós hoje, que muitas vezes temos preguiça até de ir para a igreja, que dirá de levar o Evangelho. Uma citação interessante aqui de Henry Battenson. Documentos
da Igreja Cristã. Em 2011 é dito, muitas pessoas de todas as idades e classes e de ambos os sexos estão sendo colocadas em perigo pela acusação, e isso vai continuar. O contágio dessa perseguição, dessa superstição, o cristianismo, se espalhou não apenas nas cidades, mas também nas aldeias e distritos rurais. Quem escreveu isso foi Plínio, governador da Bitínia, falando sobre o que estava ocorrendo ali. Escreveu ao imperador Trajano por volta do ano 110, e Henry Peterson colocou isso nos documentos da Igreja Cristã, ou seja, houve a perseguição, mas o evangelho se espalhou, e assim será também no tempo do fim, antes da volta de Jesus, porque este é o maior sinal da volta de Jesus, é a pregação do evangelho em todo o mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê coragem, que Deus perdoe as nossas fraquezas e nos conceda o seu Espírito, em nome de Jesus. Amém.